Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, já apareceu a questão do vestibular da UEL de 2022. Este professor fica feliz porque I love you funções. Você que conhece aí razoavelmente a matemática ali pela trajetória, pelo desenho, pela imagem, já está percebendo uma parábola, né? Ou seja, nós vamos falar de uma função quadrática. Nós vamos ler com calma essa questão, nós vamos resolver com calma essa questão aqui, vamos discutir. E, na verdade, eu vou trazer duas propostas de resolução para você. E aí eu vou querer saber qual que você acha melhor. Aliás, se você também conhecia, né, essas duas propostas aí de resolução que eu vou trazer para você. Antes, deixa eu fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, sei lá. Não esqueça de fazer inscrição no canal, deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como este aqui. Ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico matemático, concurso militares, aulas, lives, ufa! Tem bastante coisa que vai surgindo no canal e você vai ficar sabendo de primeira mão caso faça a inscrição e deixe o sininho ativado. Bora lá então? Olha só o que diz essa questão. Lara Croft, a famosa personagem feminina da indústria dos games, é uma arqueóloga que explora tumbas, templos e campos. Em uma de suas missões para abrir a caixa de Pandora, realiza um salto entre dois rochedos com desnível D, separados por um poço em chamas. Ao chegar do outro lado, observa que a caixa de Pandora está protegida por um encantamento que somente cessa ao se conhecer o valor de D. Para ajudá-la, saiba que o salto coincide com um trecho de parábola no plano cartesiano que passa por 3 pontos. Ponto P de coordenadas 0 e D, M de coordenadas 5 e 10 e Q de coordenadas 13 e 0, onde P marca o início do salto, M é o vértice da parábola e Q delimita o final do trecho conforme a figura. Com base no texto e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do desnível D. Na verdade, o que eu vou pedir para você observar aqui antes de a gente começar a resolver a questão, tá? Quando ele fala desse desnível D, está indicado aqui para você o desnível D, correto? Beleza. E esse desnível D, se a gente associar ao eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo Y, é justamente a distância da origem até este ponto P aqui. Maravilha, então. E nós temos que saber, ou nós deveríamos saber neste momento em nossas vidas, que quando nós falamos de ponto de intersecção no eixo Y, este ponto P, que é o ponto de intersecção no eixo Y, ele é exatamente o termo independente de uma função quadrática, né, de uma função polinomial do segundo grau. Então, quando eu escrevo, eu já vou escrever tudo isso para você, né? Quando eu escrevo lá uma função fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, este ponto P vai determinar para a gente justamente o ponto C, ou o valor de C, né? Parâmetro C. Ou o parâmetro C, o termo independente, vai nos dar exatamente, né, este ponto P. Ou seja, se eu consigo escrever a função por meio dessa descrição de dados e da imagem da figura auxiliar, eu consigo descobrir o valor do C, ou seja, o termo independente dessa função, e consequentemente eu vou associar a este valor de P. E é isso que a gente vai fazer, tá? Para isso, eu vou brincar de uma forma séria, de duas maneiras diferentes que eu gosto de lidar com esse tipo de situações aí. Uma é utilizando a forma fatorada de uma função quadrática, outra a forma canônica. E aí a gente vai começar a nossa conversa, tá? Então trouxe aqui a imagem para você. E aí nós vamos começar a nossa brincadeira séria com a forma fatorada. A forma fatorada é o seguinte, queridíssimo. Então quando nós temos lá uma função qualquer não, no caso uma função quadrática, né? Fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu posso escrever na forma fatorada esse cara aí da seguinte forma: em vez de usar ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou deixar em evidência esse tal do a aqui, ó, e vou multiplicar por dois fatores, x menos x1, já vou arrumar esse x1 aí que não gostei, x menos x1, vezes o outro fator vai ser x menos x2, sendo que x1 e x2 são as raízes
dessa parábola, né? As raízes dessa função do segundo grau, dessa equação do segundo grau. Tatarinha, mas você está maluco? Porque eu conheço raízes e eu sei que raízes intercepta o eixo das abscissas, no caso o eixo horizontal. E eu só tenho uma raiz aqui, ó. Eu só tenho o 13. E eu não tenho, né? Mas se eu prolongasse aqui a parábola, ó, eu não tenho a outra raiz aqui que vai ser negativa. Qual seria este valor aqui, Tatarim? Você está maluco. Não estou maluco, não, porque eu vou usar, olha o tal, olha que bacana a gente conhecer bem, né, o assunto. Quando nós temos uma parábola, e nós temos parábola com concavidade para baixo, nós temos aqui um ponto de máximo, né, que é determinado por esse ponto M aqui, que é o vértice da parábola. E se você lembrar lá do vértice da parábola, nós matemáticos amamos de paixão o vértice da parábola, porque ele é o único ponto que pertence ao eixo de simetria de uma parábola. E a gente podia associar justamente esse eixo tracejado aí verticalmente aí, ó. Até vou dar uma destacada aqui para você, ó. Esse cara aqui, né? Esse eixo vertical. Esse eixo de simetria aqui, ele está dividindo a parábola em duas partes simétricas congruentes entre si, para a esquerda e para a direita. Ou seja, esse 5 aqui, ó, é o tal do x do vértice, coordenada x do vértice. É claro que você pode usar as formulazinhas lá, né, das coordenadas, né, coordenada x do vértice, essas coisas, enfim. Pode lidar com isso, porque a gente tem as coordenadas do vértice, né? O ponto M é o vértice, nós temos x do vértice, que é 5, e nós temos o y do vértice, que é o 10, né? Eixo x e eixo y. Só que assim, se você lembrar dessa ideia do eixo de simetria, você sabe, por exemplo, que, pensando em distância, né? A distância aqui, ó, da segunda raiz ali, 13, vou chamar de segunda raiz, por uma ordenação, né, no eixo das abscissas. A distância dessa raiz 13 até o x do vértice, ou seja, de 5 até 13 nós temos uma distância de 8 unidades, tem que ser a mesma até aqui, ó, o que seria a nossa primeira raiz. Então, vou pôr até aqui um x2, aqui nós teríamos um x1. E essa distância aqui do x1, ó, até a raiz também tem que ser de 8 unidades. Ou seja, se eu tenho x do vértice igual a 5, 5 tira 8, eu vou ter aqui menos 3, que vai ser, então, o valor da primeira raiz, caso eu tivesse uma continuidade ali do desenho da imagem desse gráfico, dessa parábola. Tá? Então, eu consigo deduzir, por meio desse conhecimento aí, né, das coordenadas do vértice, mais especificamente do x do vértice, e descobrir as raízes. Então, eu sei que as raízes são menos 3 e 13. Tudo bem. E aí eu posso usar o nosso favor ali. Então, como que eu vou reescrever essa função na forma fatorada usando só essa segunda parte aqui? Então, a nossa função fx, parcialmente, né, gente, vai ser a vezes, aí eu vou pôr aqui para você, a canetinha aqui tá legal, hein? X menos a primeira raiz, que é menos 3, vezes x menos a segunda raiz ali, que é 13. E deixando mais melhor de bom, tá certo, né? Eu vou ter aqui a vezes menos com menos aqui, que é mais, né? X mais 3 vezes x menos 13. Mas, Tatarinho, tá, eu quero descobrir o valor deste termo independente C, e você eliminou o C por enquanto da nossa vida. Por enquanto, bem falado. Porque a partir do momento que eu descubro o valor do A aqui, ó, aplicando a propriedade distributiva, aí eu consigo descobrir como é que a gente pode reescrever essa função, tá? E automaticamente, né, o valor do termo independente C. E para isso eu vou usar as coordenadas desse ponto M, por exemplo. Tá? Se eu usar as coordenadas do ponto M, ó, e eu vou reescrever aqui para você, ó, este ponto M tem lá, se você olhar para o eixo X, nós temos 5 associado a ele, e lá no eixo Y nós temos 10 associado a ele. Lembrando que quem está em função de x é o y, então usando as coordenadas aqui, ó, nessa função, eu posso jogar então no lugar do y aqui o 10. Então, quando o x é igual a 5. Então, quando x é igual a 5, ó, eu tenho que o meu y, ou sua imagem, é 10. Ou seja, quem é que está em função do 5? O 10. Então, eu vou ter 10 no lugar do y, então vai ficar um a vezes 5 mais 3 vezes 5 menos 13. E perceba que aí eu vou conseguir descobrir o valor do A. Beleza?
Vamos fazer aqui, ó. Então 10 vai ser igual a vezes 5 mais 3, que é 8. E 5 vezes 5 menos 3, que é menos 8. Então, perceba que o A ali ó, vai estar multiplicado com 8 vezes menos 8. Ó. Então isso aqui vai dar menos 64. Se o A vai dar menos, o A vai multiplicar menos 64, este A vai ser um valor negativo e teria que ser, né? Porque a concavidade é para baixo, né? Então o coeficiente A é negativo. Esse menos 64 que está multiplicando vai passar dividindo. Então lá para o outro lado da igualdade eu vou ter que A vai ser igual então, a menos 10 sobre 64. Se a gente simplificar isso aqui um pouquinho, eu vou ter que meu A vai ser igual a dividir por 2, né? Lá em cima, lá embaixo, numerador, denominador, 5/32 avos. Maravilha. Se o A é igual a 5/32 avos, aí o que eu vou fazer, né? Eu vou voltar aqui, ó, nessa situação aqui, ó, na terceira linha, e vou jogar no lugar do A este valor, ó, 5/32 avos. E aí, ao aplicar a propriedade distributiva, vou ter automaticamente quem é o tal do C. E nós seremos felizes para sempre, beleza? Quero ver se eu consigo fazer aqui no cantinho para não precisar, cabeção, apagar nada que está aí na tela. Se precisar apagar, nós apaga, tá certo também, e seremos felizes para sempre. Então aqui nós vamos ter ó, a nossa função fx igual, no lugar do A eu vou colocar o menos 5/32 avos, que vai multiplicar então o x mais 3 vezes o x menos 3. A partir daqui você tem algumas possibilidades de resolução, tá? Eu vou eliminar esses parênteses aí aplicando a propriedade distributiva, e aí nós seremos felizes para sempre. Então eu vou deixar por enquanto esse 5/32 avos negativo aqui, ó. E aí nós vamos brincar aqui, ó. Vou apontar para vocês e já vou escrever, ó, x vezes x, né? Seria um x ao quadrado. Aí este x eu vou multiplicar por menos 3, menos 13x. Esse 3 aqui agora eu vou multiplicar pelo x, vai dar um 3x. E por fim, esse 3 aqui eu vou multiplicar por menos 3, aqui vai ficar menos 39. Beleza. Dá para fazer um ajuste aqui, né? Vai ficar menos 10x. E aconteceu que eu não queria, vou precisar apagar. Mas tudo bem. Vou apagar parte aqui, ó. Eu sou muito bom de apagar tudo, sabe? Faço esses desastres aí às vezes. E aí eu choro, tenho que regravar vídeo ou refazer, não... enfim, né? Agora pelo menos eu não apaguei tudo, por enquanto. Por enquanto. Não vamos comemorar antes. Só vou fazer esse ajuste aqui, ó, menos 13x mais 3x. Então vamos reescrever aqui, ó, vou ter uma função fx igual a menos 5/32 avos, vezes então o x ao quadrado, menos 10x menos 39. Então essa menos 5/32 avos nós vamos aplicar a todos esses termos que surgiram. Lembrando que, na verdade, eu preciso só do termo independente. Então eu já consigo brincar direto, se eu quisesse, aplicando aqui, ó, esse menos 5/32 avos, uma multiplicação com o menos 39. Né? Poderia fazer direto, mas vamos escrever a função já que nós estamos treinando aí, né? Nesse momento, para uma outra situação que poderia aparecer em alguma outra prova. Então, menos 5/32 avos nós vamos multiplicar pelo x ao quadrado. Beleza? O menos 5/32 avos vou multiplicar pelo 10x aqui, ó. E aí eu vou fazer um rabisquinho aqui, mas eu já apago, tá? Eu consigo fazer uma simplificação, né? Porque na hora que eu vou multiplicar, ó, o 10 dá para dividir por 2, ou seja, vai ficar 5. E o 32 também dá para dividir por 2 aqui, ó, para ficar 16. Então, na verdade, eu vou ter menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. E aqui no denominador ficou 16. 25, 16 avos vezes x. Maravilha, então. Beleza. E aí, para a gente brincar ali na última parte, ó, deixa eu só voltar à situação original aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo 5/32 avos negativo e vou multiplicar por menos 39. Lembra que menos com menos vai ficar mais. A gente vai fazer lá 5 vezes 39, 5 vezes 39 vai dar 195.
e no denominador vai ficar 32. Lembrando que essa distância C aqui, né, queridíssima, que é o que está perguntando para a gente, nós já havíamos conversado, essa distância D aqui é justamente a distância da origem até o ponto P, e este ponto P aqui, ó, ele é o ponto de interseção no eixo Y, que é determinado justamente pelo termo independente aqui de uma função quadrática. Então, se a gente fez tudo certo, a gente vai encontrar ali nas alternativas a resposta, 195,32. Como assim não tem? Ah, não, pera aí. Eita, fiquei até com medo. Eita, tá aqui, ó, 195,32 avos. Alternativa correta, a letra E. Ufa, né? Ufa, beleza, então. Ó, resolvi então essa questãozinha com a forma fatorada. Né? Não sei se você conhecia, mas tá aí, prazer conhecê-lo. Agora também nós podemos resolver essa questão pelo que nós matemáticos, ou que a matemática nos apresenta com a forma canônica. A forma canônica usa justamente as coordenadas do vértice, como aqui ele fornece as coordenadas do vértice, também é útil. Você vai ver que a estrutura inicial é um pouquinho diferente, porque é lógico, é uma forma canônica, mas depois o algoritmo ali, o método de resolução, é bem parecido. Né? A gente vai ficar fazendo substituições ali. Beleza? Então vamos lá, se por acaso você não lembra, vamos verificar agora. E lembra que a gente está treinando para uma prova, né? Quanto mais recursos nós levarmos para uma prova, melhor. Beleza? Então, vamos lá. Então, forma canônica. Então, a mesma ideia, né? A gente dá lá da função quadrática, tradicional, usou na forma lá que a gente conhece, ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou transformar esse ax ao quadrado mais bx mais c na forma canônica. Como que vai ficar? A, também vejo que aqui é um início parecido com a forma fatorada, então vai ficar isso aqui, ó, x menos xv ao quadrado mais yv. Então vejo que xv é a coordenada x do vértice, yv é a coordenada y do vértice. E as coordenadas do vértice, lembrando, são determinadas aqui por esse ponto M. Então a gente vai ter aqui sim, né, as coordenadas xv aqui, que vai ser o 5, e o yv aqui, que vai ser o 10. E nós faz essa substituição, nós faz, tá certo. Então vamos lá, queridíssimo. Então a nossa função vai ser assim, ó, a vezes x menos coordenada x do vértice, que é 5, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 10. A princípio, isso. Tá? E é claro que a gente vai ter que descobrir quem é este A. E aí eu tenho que usar as coordenadas de algum outro ponto. E eu tenho aqui, né, queridíssimo, ó, as coordenadas de um ponto, que é justamente esse ponto Q, ó, que eu posso usar a meu favor. Lembrando que, como o ponto Q é uma das raízes dessa função quadrática, né, onde a parábola intercepta ali o eixo das abscissas, o eixo x, eu vejo que eu tenho ali como valor de y o 13 e o y por consequência, o valor de x o 13 e o y por consequência vai ser o 0. Lembra que o y está em função de x, então eu vou colocar o y aqui igual a 0, e no lugar do x eu vou colocar o 13. E aí, consequentemente, nós vamos descobrir quem é esse tal de A. Bora lá? Então eu vou ter aqui, ó, A vezes, aí vai ficar 13 menos 5 ao quadrado, e esse 10 ali que a gente vai só copiar. Beleza. Eu vou ter aqui que minha função, que minha equaçãozinha agora vai ser 0 igual a vezes, no parênteses, 13 menos 5 dá 8, ao quadrado, mais 60 e... tirei isso. Você vê que eu já tô adiantando a resposta, né? Não sei se você faz isso, eu faço bastante isso, já estou pensando no 8 ao quadrado ali e estou pirando. Mais 10. Beleza, temos que descobrir o valor do A, então esse mais 10 já vou jogar aqui para o lado esquerdo da igualdade, primeiro membro da igualdade, então vai ficar menos 10 igual a AA vezes 8 ao quadrado, 64. E esse 64 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu vou ter que A vai ser menos 10, que divide 64. E por consequência, se a gente simplificar isso aqui um pouquinho, vou ter que meu A vai ser menos 5,32 avos, né? Dividir por 2 numerador, denominador aqui, ó, para simplificar um pouquinho o valor do A. O A tinha que ser negativo mesmo, a gente já viu, né? Porque nós temos uma parábola com concavidade para baixo. E aí, na forma canônica, o
que nós temos que fazer? Agora eu vou pegar este valor de A, ó, que nós descobrimos, e substituir aqui, ó, nesta segunda linha. E nós seremos felizes para sempre. Vamos fazer isso? Vamos ver se consigo fazer aqui no cantinho agora, para dar boa. Então vamos lá, a nossa função fx vai ser, então no lugar do a aqui, queridíssimo, eu vou colocar ali, ó, menos 5/32 vezes, e aí eu vou copiar o restante aqui, né, ó, x menos, se apareceu um maluco, sai aqui, x menos 5 ao quadrado mais 10, maravilha. E aí, né, é desenvolver esse cara aí para a gente descobrir quem é o tal do C, né? Mas a gente precisa do termo independente C, beleza? O que eu vou fazer aqui primeiro de uma maneira direta, e aí se você precisar dar uma revisadinha na parte básica, esse aqui é um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos. Eu vou deixar de verde aí só para indicar a passagem que eu vou fazer aí para você. Então, eu vou ter nossa função fx igual a menos 5/32 vezes, esse cara que está de parênteses, ao desenvolver, lembrando lá da brincadeirinha séria, né? Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Não esquece, tem o mais 10 jogado lá fora, jogado como se fosse, né? Mas tudo bem. Beleza, mais 10, ok? Então, o que nós vamos fazer a princípio, né? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, e na verdade, se você conseguisse enxergar, ter uma visão além do alcance, o nosso papel era só descobrir o termo independente, então eu podia só multiplicar aqui, ó, os 5/32 negativo com 25 e adicionar 10, mas vamos fazer bem passo a passo, como é que numa outra questão aí você precisa, né, justamente saber qual é a função. Então, esses 5/32 eu vou multiplicar aqui, ó, por todos os termos. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no ladinho. Então, a nossa função fx vai ficar 5/32 negativos vezes x ao quadrado, 5/32 vezes o x ao quadrado. E aqui, na hora que eu vou multiplicar pelo menos 10x, eu vou enxergar que eu consigo simplificar aqui, ó. O 10 dividido por 2 vai dar 5. Posso fazer isso porque eu vou dividir o 32 por 2 também, para dar 16. Então, na verdade, verdadeira, eu vou ter menos com menos mais 5 vezes 5, 25x. E eu vou ter aqui no denominador 16. Maravilha. Voltando lá à situação original, porque agora eu vou brincar com o outro termo. Então, aqui eu volto para a situação original, só brinquei aqui com o segundo termo. Brincadeira séria sempre, né? Eu vou multiplicar os 5/32 por 25. Lembra que é mais com menos menos, a 5 vezes 25 vai dar 125 sobre 32 avos. E aí não esquece desse 10 aqui que eu tenho que adicionar no final. Então, na verdade, o que eu preciso agora, a gente tem parte da função escrita, né? Mas o que eu preciso agora, queridíssimos, é fazer essa adição de frações aqui, ó. E eu não sei como é que você gosta de fazer de adição de frações, se é que você gosta, né? Mas eu sempre procuro deixar com os mesmos denominadores. E quando nós temos um número inteiro, no caso que é o 10, eu reescrevo esse 10 aí. Então eu vou pegar esse 10 aqui e vou reescrever de uma forma que apareça um denominador 32. Como é que eu vou fazer isso, né? Para ter um denominador 32 e que o resultado seja 10, veja que eu vou fazer isso aqui, ó, 32, e vou colocar aqui no numerador 320. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu sair daqui um pouquinho. Porque 320 dividido por 32 vai dar 10. Né? Então eu só reescrevi o 10 ali, ó, deixando os denominadores iguais. E aí eu vou brincar somente com essa parte aí do numerador. E aí já consigo reescrever a minha função, ó, fx igual a menos 5/32 avos, né? X ao quadrado, mais 25/16 avos x. E aqui eu faço 320 menos 125, que isso aqui vai dar 195/32 avos. Lembrando que o que eu quero é justamente esse 135. O que eu fiz aqui? Tatarim, né? Eu adiantei a tela, né? Mas já voltei. O
que eu quero é justamente esse 135 32 avos, que quando a gente fala ali do termo independente, né, este termo independente aqui, ele nos dá justamente o ponto de interseção aqui no eixo Y. Então essa distância D é justamente a distância da origem até o ponto P, que é o ponto de interseção no eixo Y. E aí confirmando para você, novamente, né, a resposta correta aqui, ó, letra E, alternativa letra E, né, fizemos também pela forma canônica. Antes de você sair, eu vou perguntar aí para você, né? Primeiro assim, né? Claro que dá bastante trabalho, né? I love de funções, mas tudo bem, né? Você tem que desconfiar de mim. Você vai curtir esse vídeo, você vai comentar para mim se você preferiu a forma fatorada ou se você preferiu a forma canônica. Lembrando que, né, a gente pode usar lá as formulazinhas das coordenadas do vértice também, mas eu preferi trazer para você essas duas maneiras de resolver, né? Diga para mim aí e nós seremos felizes para sempre. Valeu, bons estudos, até a próxima, tchau!